Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui. Esse livro então que é o terceiro que eu estou trazendo do Napoleão Hill. O Napoleão Hill então que é um autor norte-americano que na verdade se tornou um dos maiores vendedores de best-seller, porque o livro dele, Pense em Riqueza, que foi o primeiro que eu fiz, é um dos livros mais vendidos até agora nesse setor de essa filosofia, então, de trazer uma filosofia para o sucesso. Por quê? Porque ele passou 30 anos da vida dele estudando, pesquisando pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, e aí ele foi fazendo como que uma peneira, ele foi então trazendo, ele identificou a lição aprendida, reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E é essa filosofia que ele traz, os princípios básicos do sucesso, ele traz ali no livro Pense em Riqueza, que foi o primeiro que eu fiz. Ele repete um pouco ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que foi o segundo, e ele está trazendo aqui uma entrevista com o Andrew Carnegie, que é aquele magnata do aço, aquele multimilionário, que foi quem incentivou Napoleão Hill a passar esse tempo da vida dele fazendo esse estudo para trazer essa filosofia. E então nesse livro, o Andrew Carnegie, ele está explicando aqui nesse primeiro capítulo como é que a gente pode usar a visão criativa para estar alcançando esse objetivo de ter sucesso em todos os setores. E o nome desse livro, ele é baseado então nesse poema Invictus, que é de William Ernest Henley. E esse poema, ele termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Então eu acredito que ele esteja fazendo assim uma comparação assim de o estreito, o portão, seriam então as dificuldades que a gente tem nessa vida, com carregada de punições à lista, seria todas aquelas provas que a vida traz, que a gente pensa que são punições, mas que são oportunidades de crescimento. Então, como é que a gente pode estar visualizando dessa forma, estar crescendo através das lições da vida, ao invés de estar nos sentindo vítimas, ao invés de estar achando que Deus esqueceu da gente, ao invés de estar mesmo jogando a toalha, tanta gente que faz isso e se tornando apático e caindo na depressão. Ele diz que precisa ser senhor do meu destino e capitão da minha alma, ou seja, nós devemos então estarmos conscientes de que somos nós que criamos a nossa realidade. Como é que a gente cria a nossa realidade? Através dos nossos pensamentos. E como é que a gente faz então para mudar a nossa realidade? Mudando o rumo dos nossos pensamentos, pois nessa realidade do dual, do relativo, onde tudo é energia, o universo manda para a gente aquilo que aquela mesma energia que a gente está vibrando, que a gente está enviando para o universo. A vida ela é bem, além de ser pedagógica, ela não brinca, eu esqueci aqui a palavra, mas o que a gente manda, o que a gente mostra para ela, ela devolve para a gente. Então, aqui nesse capítulo, ele terminou o vídeo anterior dizendo que Thomas Edison, teve a persistência de continuar tentando diante de 10 mil fracassos, porque ele diz que um homem pode ter uma imaginação muito aguçada em relação a uma linha especializada de trabalho ou sobre algum assunto técnico, mas podem faltar a ele visão criativa e a ação necessária para comercializar a capacidade inventiva dele, porque ele disse que além da imaginação, eles têm que ter visão criativa, a gente tem que ter visão criativa, que é necessário para tornar a nossa realidade, a nossa habilidade, seja ela qual for, em sucesso. E vamos ver então como é que continua. Sim, entendo claramente que outros fatores são associados à visão criativa. Bem, a melhor resposta que posso dar é descrever o procedimento do homem que tem visão criativa. Você vai observar, a partir da minha descrição, que visão criativa encontra muitos outros princípios da realização individual.
Primeiro, o homem com visão criativa desenvolve a prontidão da mente para reconhecer oportunidades favoráveis ao próprio avanço. Segundo, ele se move com definição de objetivo ao agarrar as oportunidades. Terceiro, ele planeja cada movimento que faz por intermédio do esforço organizado. Quarto, ele reconhece e usa o princípio do Mastermind, por meio do qual se abastece da habilidade e do conhecimento de outros. Então ele aqui trazendo ponto a ponto, então, há que se saber, então, está desenvolvendo a mente para reconhecer as oportunidades, e aí se mover com um objetivo definido para agarrar essas oportunidades. Depois tem que fazer um movimento, tem que fazer um esforço organizado. Depois tem que estar se associando a pessoas que possam ajudar que o projeto se atualize, se torne material. Quinto, ele remove limitações da própria mente, reconhecendo e usando fé aplicada e assim abrindo a mente para a orientação da inteligência infinita. Nenhum homem pode ter visão criativa sem o auxílio da fé. E é por isso que fé é a essência da habilidade criativa. E ele vai e volta em todos os princípios, ele traz a necessidade de se ter fé, ou seja, a necessidade de se acreditar que se nós estamos nessa realidade, mas uma realidade, nós estamos humanos passando uma temporada nessa realidade onde tudo é dual, onde há luz e sombras, mas que nós temos em nós a nossa centelha divina, nosso outro eu, a nossa presença eu sou, como Saint Germain diz no livro de ouro de Saint Germain. Se a gente tem essa fé, a gente acredita que essa essência, que o divino em nós vai nos dar todas essas habilidades, inclusive a habilidade da visão, da imaginação criativa, que se ele está em nós, se nós buscarmos fazer a nossa parte, fazer o que se requer da gente, aí então é como Napoleão Hill deixa bem claro no livro Mais Esperto que o Diabo, nessa hora quando a gente entrega a nossa vida, as rédeas da nossa vida para a nossa centelha divina, aí ela então vai nos mostrar o melhor caminho a seguir. Ela não vai fazer o projeto para a gente, ela não vai colocar, buscar as pessoas com quem a gente deve se associar, mas ela vai nos mostrar, olha, vai por aqui, essas vão vir, ela vai nos mostrar as oportunidades a tempo de aproveitar e vai nos mostrar o perigo a tempo da gente evitar, isso que ele diz ali. Sétimo, ele mantém a mente definitivamente sintonizada nas circunstâncias e condições daqueles que o cercam, não só observando a tendência geral dos tempos, mas também prestando muita atenção aos problemas, necessidades e desejos das pessoas em geral. Oitavo, ele se move por iniciativa pessoal, sem ser impelido a isso. E esse ele está falando o homem, o ser humano que tem visão criativa. Nono, ele assume total responsabilidade pelos próprios atos e depende da solidez do próprio julgamento para a formação de planos, tendo antes avaliado amplamente o conselho de outras pessoas por meio do princípio do Mastermind. Ou seja, eu acredito que aqui, resumindo e traduzindo, não há que se ser cabeça dura, a acreditar que já está com a solução inteira, porque eu acredito que se a gente tiver realmente associado com pessoas que estão com a mesma busca, que estão na mesma vibração, acredito que só há a ganhar, assim como ele explica aqui, com o princípio do Mastermind. E o outro ponto é nos responsabilizarmos por tudo que nos acontece, já que a gente já entendeu que somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Então, como é que a gente pode estar se furtando de se responsabilizar por aquilo que nos aconteceu? Ainda que pareça que seja uma injustiça, o Ho'oponopono, a filosofia Ho'oponopono de limpeza de memórias, o Dr. Rui Lane diz que quando
acontecem coisas negativas, são memórias negativas que estão se reproduzindo, estão voltando novamente para a nossa vida e nos trazendo assim fatos que talvez não sejam tão agradáveis de viver, mas o que é que a gente deve fazer? Então, está limpando essas memórias, já nos responsabilizando primeiro e depois então limpando. Eu tenho alguns vídeos do Ho'oponopono, eu posso deixar a playlist aqui para vocês verem também. 10º, ele desenvolve e usa a faculdade da imaginação sintética e da imaginação criativa. Note, porém, que esses dois fatores constituem não mais que 1/10 dos princípios usados pelo homem de visão criativa. Acho que isso deve lhe dar uma boa compreensão da diferença entre imaginação e visão criativa. Sim, a diferença é clara e também é muito grande. Imagino que isso responde à minha pergunta sobre por que tão poucas pessoas parecem usar a imaginação. O que você realmente quer dizer é que poucas pessoas usam a visão criativa. Todas as pessoas normais usam imaginação em uma ou outra medida, mas poucas usam visão criativa. Como demonstrei com clareza, imaginação é só um dos fatores da visão criativa. Então, o que ele está dizendo, Napoleão Hill diz que as pessoas parecem usar pouco a imaginação, ele está dizendo que não, que as pessoas usam pouco a visão criativa. Porque ainda que a pessoa tenha imaginação, se ela tem a visão limitada, acredito, foi dessa forma que eu entendi, a imaginação não vai ser tão produtiva. A indústria americana de hoje é obra de homens com visão criativa. Quando homens com esse tipo de visão juntam dinheiro ao trabalho, criam riqueza em sua forma mais útil. Riqueza na forma de empregos, de altos padrões de vida, de educação que abrange experiência e habilidade em todas as esferas da vida. Homens com visão criativa são construtores. Eles nunca destroem. São positivos, não negativos. Constrói nossos grandes sistemas de ferrovias, constrói nossos arranha-céus e ampliam os limites de nossas grandes metrópoles. Eles nos dão o telefone, o avião, o automóvel e os diversos artefatos para o controle e uso da eletricidade. Também nos dão o mais eficiente sistema de governo conhecido pelo mundo civilizado, dentro do qual cada cidadão americano tem o privilégio de exercer sua iniciativa pessoal em toda a extensão de sua visão criativa e sua habilidade individual. E aqui vocês vendo que eu aqui com a minha visão criativa, eu acreditei que seria possível então estar fazendo aqui o meu estúdio dentro aqui do galinheiro. E é isso que está trazendo aqui, então, esse fundo, que são as galinhas. Eu espero realmente que vocês, então, compreendam que essa foi a minha forma de usar, associar aqui, usar a minha imaginação para poder estar gravando vídeos nesse período. Quando você olha além da superfície dessa coisa chamada visão criativa, descobre que ela é a precursora da civilização. Ao longo das eras, podemos encontrar evidências de que a civilização se desenvolveu pela liderança de um número relativamente pequeno de homens. Esses eram os homens que tinham visão criativa, aqueles cuja prontidão mental os mantinha sempre à frente das massas. Eram homens como Samuel Adams, e aqui ele cita alguns. E outros grandes patriotas do tempo que arriscaram vida e fortuna para dar vida à América que conhecemos hoje. E aqui, quando ele se refere à América, ele está falando dos Estados Unidos. Avalie esses homens por seus feitos e veja como, com certeza, eles usaram os 10 fatores da visão criativa que já mencionei. O que leva os homens a desenvolver a visão criativa? Ou essa é uma característica inata de que só alguns poucos são dotados? Posso responder melhor a sua pergunta citando os motivos básicos por trás de todas as ações. Motivo é a mola mestra de todo o esforço humano.
Escolha qualquer homem que saiba ter visão criativa. Analise-o com cuidado e vai descobrir que ele foi estimulado por algum motivo convincente. Ele aqui então dizendo que para que a imaginação funcione através da visão criativa, há que se ter uma motivação. E ali nas páginas anteriores, então ele trouxe o exemplo de Alexandre Graham Bell, que buscando resolver o problema auditivo da mulher dele, ele acabou então trazendo a grande descoberta dele. O que leva os homens a desenvolver a visão criativa? Não, aqui já foi essa pergunta. Um dos maiores fatores do estilo de vida americano é que todo o nosso sistema econômico e nossa forma de governo são projetados e operados para oferecer prêmios e recompensas à expressão da iniciativa pessoal. O motivo de lucro e a iniciativa pessoal são inseparáveis. No estilo de vida americano, o motivo de lucro é o maior de todos os motivos que inspiram a iniciativa pessoal. Se esse motivo fosse eliminado ou reduzido, a maior fonte da nossa riqueza nacional seria igualmente depreciada. Quero enfatizar esse ponto porque posso ver uma tendência para hábitos e práticas que desestimulam o exercício da iniciativa pessoal. Alguns homens têm a falsa ideia de que, limitando a quantidade de trabalho que um homem tem permissão para realizar, novos empregos são criados. Sem entrar em uma análise detalhada dessa filosofia, posso dizer que o homem que permite que alguém limite a quantidade de serviço que ele presta, estabelece dessa forma uma limitação definida sobre o valor que pode ganhar. E essa limitação normalmente fica em torno das necessidades mínimas de vida e não mais. Então aqui ele dizendo que o motivo, que motiva a maior parte, a maioria das pessoas nos Estados Unidos é o motivo do lucro, é o motivo financeiro e que ele acredita que quando se limita a possibilidade, a quantidade de serviço que uma pessoa presta, então ela normalmente essa limitação normalmente fica em torno das necessidades mínimas de vida. Então, ela tolhe aquilo que a pessoa pode crescer, eu acredito, nesse setor econômico. Homens com visão criativa nunca limitam a quantidade de serviço que podem prestar. Pelo contrário, estendem seus serviços em todas as direções possíveis, fazendo o esforço extra. Não há outra maneira pela qual um homem pode fazer uso pleno de seu privilégio de iniciativa pessoal. São as galinhas, gente, passando aí embaixo da câmera. Me desculpe por isso. Para obter mais da vida é preciso dar mais. E aqui ele vem ali trazendo aquilo que a gente já viu, que foi dito mesmo, passagem bíblica dita mesmo pelo próprio Mestre Jesus Cristo, quando pedir a túnica, dá também a veste, quando se pedir para andar 1 milha, andar 2. Então aqui é isso que ele está dizendo, que quando a gente dá mais, a gente recebe mais. Essa é uma verdade da qual nenhum homem pode escapar. A natureza a fixou em todas as leis naturais, portanto, não é uma regra criada pelo homem. Ou seja, isso faz parte daquelas leis, como ele disse, naturais, que são o que rege aqui essa nossa passagem, e essas são absolutas, essas são para todas iguais, a gente entenda e queira e aceite ou não. Então seria um infortúnio se nossa forma de governo fosse tão modificada que desestimulasse o povo dos Estados Unidos a aceitar essa lei e observá-la? Não só um infortúnio, mas também uma tragédia. Se você examinar com cuidado as pedras angulares do americanismo, vai ver que todo o estilo de vida americano provê a cada indivíduo recompensas adequadas para que ele abrace suas principais causas. Em nenhum lugar da configuração econômica você vai encontrar alguma coisa que desestimule os homens a reforçar suas próprias iniciativas para alcançar esses objetivos.
E posso acrescentar que nosso atual elevado padrão de vida se deve inteiramente ao fato de a forma americana de governo ter sido projetada para incentivar o indivíduo a usar suas causas. E aqui então eu acredito que talvez nesse momento possa ter faltado um pouco de visão criativa ao Napoleão Hill e ao Andrew Carnegie, só o meu interessante ponto de vista, porque aqui eles se baseiam, eles falam apenas dos Estados Unidos, que se fosse modificada, que desestimulasse o povo dos Estados Unidos. Eu acredito que ele entendeu que esse livro ficaria restrito ali apenas aos estadunidenses, apenas aqueles que vivem ali, então, nos Estados Unidos da América. Ele não teve a visão criativa de que iria abranger tanto mais pessoas no mundo todo. Você acredita que o estilo americano de vida como tem sido proporcionado por nossa forma de governo, é responsável pelo fato de esta nação se distinguir no mundo todo pelo grande número de homens com visão criativa de que podemos nos gabar? Você acertou na mosca com essa pergunta. Sim, sem dúvida. A supremacia da indústria americana e nossa liderança em outras áreas se devem ao incentivo fornecido por nossa forma de governo. Leia com atenção a Constituição dos Estados Unidos e observe com que clareza ela garante a proteção do direito à livre empreitada e o privilégio da iniciativa pessoal. Agora examine com cuidado os elementos da visão criativa e perceba como todos levam inevitavelmente à questão da iniciativa pessoal. Tire esse privilégio de um homem ou limite-o de qualquer maneira e você vai atingir em cheio o maior privilégio disponível para o povo americano. É a iniciativa pessoal dos grandes líderes que tem feito da América a inveja do restante do mundo. Não há como fugir dessa conclusão, por mais que tentemos evitá-la. Entendo que você incentivou os membros do seu grupo de mastermind a enriquecer. A política de pagar mais a seus associados pelo esforço extra foi seu método de incentivar a iniciativa pessoal? É essa a ideia? É exatamente essa a ideia. Só existe uma maneira satisfatória de induzir o homem a fazer seu melhor, e é colocando diante dele um motivo suficientemente atraente para inspirá-lo a agir por iniciativa própria. A natureza e o escopo do motivo devem ser medidos pela habilidade potencial e pelas características pessoais do homem que se pretende inspirar. Isso costuma ser determinado pelas ambições e limitações pessoais do indivíduo. Alguns homens desejam somente obter segurança econômica. Outros ainda são autolimitados pelo desejo de suprir somente as necessidades da vida. Outros querem grandes riquezas e não podem ser induzidos por outro motivo que não seja o da abundância. Porém, devo dizer que de todos os milhares de associados que já estiveram ligados à minha indústria, menos de 50 eram motivados pelo desejo de grandes riquezas. Ajudei mais de 40 deles a alcançar o objetivo desejado, que era tornar-se milionário, ou mais. 8 ou 10 outros desejavam grandes riquezas, mas não conquistaram o seu objetivo porque deixaram de aplicar as regras da realização individual que os teriam levado a alcançar o alvo. Acho que pode ser interessante saber que a maioria desses que não chegaram ao objetivo, depois de terem percorrido uma longa distância em direção à realização deste, frustraram-se por terem negligenciado o princípio do esforço extra. O sucesso exerceu sobre eles o efeito contrário àquele que deveria ter provocado. Ele os fez começar a pensar que deveriam ser pagos pelo que sabiam, não pelo que faziam ou induziam outras pessoas a fazer. Esse é um erro fatal para muitos que começam bem rumo ao sucesso, mas reduzem a velocidade quando o têm ao alcance da visão. Olha só, então, aqui ele deixando uma grande lição aqui, que alguns homens desejam obter somente segurança econômica. E aí essas pessoas se esquecem, então, que eles precisam
está também que eles podem não chegar ao objetivo depois de ter percorrido uma longa distância, se eles não entenderem que o princípio do esforço extra, aquilo que já falou ali na página anterior, então, o princípio do esforço extra, e que esse é um erro fatal para muitos que começam bem e depois reduzem a velocidade, porque ele diz que eles acabam pensando que eles devem ser pagos pelo que sabem e não pelo que fazem ou induzem outras pessoas a fazerem. Então, gente, eu vou ficar por aqui nessa parte aqui desse primeiro capítulo, então, que fala sobre visão criativa, nesse livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro, então, que o título dele foi baseado, então, aqui nesse poema Invictus, de William Ernest Henley, que fala exatamente da necessidade de nós sermos os guardiões da nossa mente. Como diz a Catherine Ponder ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, nós devemos estar decididos e deliberadamente no comando da nossa mente e não nos identificarmos com os pensamentos negativos, se a gente quiser, então, estar criando uma vida de abundância e prosperidade. E é isso que o Napoleão Hill trata também nesse livro, em que ele está fazendo uma entrevista, está entrevistando o grande magnata do aço, o Andrew Carnegie, esse multimilionário, então, que foi quem induziu, que foi quem aconselhou Napoleão Hill a fazer essa pesquisa entre os homens, as pessoas mais bem-sucedidas, algumas pessoas mais bem-sucedidas e alguns que obtiveram total fracasso, para então estar reduzindo isso a uma filosofia, tá reduzindo isso a um princípio, a uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. É esse o objetivo desse livro, é com esse objetivo que eu estou lendo, especialmente para auxiliar você que por alguma razão não possa estar lendo, não possa estar tendo o livro em mãos e lendo por qualquer motivo que seja. Eu espero que você possa estar apreciando. Agradeço muito você que está acompanhando, agradeço as suas mensagens, a sua curtida, agradeço aqueles que se inscrevem no canal, e se você puder fazer, eu vou agradecer muito e espero contar com você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!